Muito bem-vindos a mais uma live aqui do Café com Palavras. Todas as quintas-feiras estamos aqui, eu e Gisele, trazendo notícias, insights do mundo literário. E estamos indo aí numa sequência de perguntas e respostas da live que fizemos todas as quartas-feiras lá na Rede Vizinha, né? Trazendo as dúvidas da nossa audiência, trazendo as dúvidas dos nossos escritores em relação à jornada do escritor, a jornada que te possibilita e te oportuniza a se tornar escritor da sua própria história. E hoje nós estamos finalizando essa jornada, que foram 10 semanas, com um tema bastante bacana e que faz muito sentido para você que realmente já escreveu seu manuscrito, já está com ele todo pronto e não sabe o que fazer para publicar e fazer a venda dos seus livros, né? O tema da nossa live de hoje é Caminhos da publicação do manuscrito ao leitor. O final da jornada, né? No final de contas, quando você já tem o seu manuscrito pronto, já está com o seu livro impresso, o que fazer, que caminho seguir e como eu devo utilizar a melhor estratégia para fazer essa publicação, essa venda. Então, vamos trazer a Gisele aí para responder as 5 perguntas que a nossa audiência tem feito, né, nessa jornada do escritor e nas nossas mentorias e serviços editoriais. Vou chamar ela aqui e já vamos começar com as perguntas que toda a nossa audiência tem feito. E você que está aqui, nós respondemos também, tá bom? Gisele já está chegando aqui. Olá, Olá, bom dia, Gisele, tudo bem? bom dia. Estava falando sobre a nossa jornada que está finalizando, né? 10 semanas de jornada e hoje a gente vai falar um pouco sobre os caminhos da publicação, né? Do manuscrito, né? Quando você tem já seu livro pronto, impresso e o que eu devo fazer, como eu devo fazer para publicar e vender esse livro, né? E aí a Muito gente bem. começa com a primeira pergunta, né, Gisele? Com relação a esse caminho da publicação, né? Preciso de um agente literário para publicar meu livro em uma editora tradicional? Então, sobre agente literário, né, não é necessariamente um profissional que você precise ter, mas ele facilita muito o acesso tanto às editoras tradicionais a nível de Brasil, quanto também, às vezes, até a nível de exterior, porque os agentes literários, eles visitam as feiras de livros fora, as feiras de livro, eles participam de eventos dentro das feiras de livro, onde eles podem apresentar o seu livro para editoras que eles já conhecem, onde eles têm os contatos, que realmente conversam com o estilo de livro que você faz. Então, assim, não é obrigatório, mas se o seu desejo é entrar em uma editora tradicional, publicar por uma editora tradicional, com certeza é um bom caminho para você conseguir chegar nessas editoras. Em resumo, o agente literário atua como um facilitador, né? Se você não tem muito tempo para fazer a venda da sua obra, ele pode ser uma boa estratégia para a venda dos seus livros. Obviamente que um acordo entre as partes, com certeza ele vai querer um percentual da sua obra vendida, ou você contrata ele através de contrato, prestação de serviços. Mas, sim, ele é um facilitador porque ele conhece também desse mercado, porque participa de muitas feiras, muitos eventos literários e tem os contatos para que o seu livro se torne vendável, correto, Gisele? Exatamente. A segunda pergunta é: a autopublicação é financeiramente viável? A autopublicação para o escritor, ela pode sim, ela é financeiramente viável. É a forma com que a gente trabalha com os escritores, né? O escritor, ele não faz tudo sozinho. Nós aqui da Editora em Pé, a gente dá o caminho para que ele consiga gerir a sua própria publicação. Então, a gente presta os serviços, as editoras independentes trabalham dessa forma. A gente presta o serviço, a gente entrega o livro pronto, faz o livro chegar impresso na casa do escritor e também nós da Editora NP, a gente dá todo o direcionamento de como é que ele vai fazer a venda, como é que ele vai fazer o marketing desse livro. Por que é financeiramente viável? Porque a maior parte do lucro do livro fica para o escritor, ela não se perde no caminho. Então, existe um investimento inicial
na parte do trabalho para deixar o livro pronto para impressão, existe um investimento de impressão, mas depois, na hora da venda, esse valor ele se recupera e os lucros vêm, né? Então, a autopublicação, sim, financeiramente ela é viável, existe um custo inicial, mas depois o escritor consegue, sim, recuperar isso e consegue ter um lucro um pouco maior com a venda do seu livro. Um pouco diferente do que a gente fez na primeira pergunta, onde tem um agente literário junto com uma editora tradicional, e aí o escritor acaba tendo a maior parte do lucro dividido com essas duas partes. Na autopublicação, existe sim um trabalho, né, junto com uma editora independente como a nossa, a editora NPE. Existe todo um investimento que não é tão caro quanto o investir em uma editora tradicional, e para fazer os serviços editoriais e impressão, mas depois toda a venda desse livro, o lucro da venda desse livro fica para o escritor. Então, o retorno sobre o investimento é muito mais rápido e viável do que se você fizer através de um agente literário e uma editora tradicional. Terceira pergunta, Gisele. Quanto tempo leva para um livro ser publicado após ser aceito por uma editora tradicional? E daí eu queria que tu já complementasse como é que a gente trabalha e quanto que é o tempo médio de publicação aqui na nossa editora. Então, desde a assinatura do contrato até o livro ficar pronto, revisado, ser trabalhado marketing, tudo mais, dentro de uma editora tradicional, ele leva em média entre 12 a 18 meses para ser publicado esse livro, para acontecer a publicação desse livro, né? A editora tradicional, dependendo do escritor, ela pode encomendar livros, então isso pode demorar mais tempo ainda, né? Então isso é determinado pelo contrato que o escritor assinar com essa editora tradicional. Aqui dentro da editora NPE, a gente trabalha com os escritores numa média de 90 a 120 meses. Então, de 3 a 4 meses. Desculpa. 90 a 120 dias. Né? Então, de 3 a 4 meses, o escritor nos entregando o livro escrito pronto, a parte, né, o manuscrito inicial pronto. Então, a gente trabalha revisão, trabalha diagramação, trabalha a criação da capa, os ajustes de diagramação, os ajustes de edição, né? A gente faz toda a etapa, né? A gente percorre toda a nossa etapa com os escritores para que ele consiga, em 120 dias, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade e da distância dele da gráfica, então ele consegue receber esse livro nas mãos dele. Né? O que demora um pouco mais ou demora um pouco menos? É quando a gente vai fazendo os pequenos ajustes, mas isso a gente vai conversando com o escritor, por quê? Como eu já falei na live de ontem, qual é o nosso objetivo enquanto editora? Não é que os livros tenham a nossa cara, é que os livros tenham a cara do escritor. Então, a gente passa por uma série de ajustes, de conversas com o escritor, porque ele participa o tempo inteiro. A gente chama ele, a gente apresenta o que está sendo feito, pergunta para ele se está de acordo com o que ele sonhava, com o que ele imaginava, por quê? Óbvio que a gente vai manter algumas coisas, a gente vai dizer assim, ó, isso não dá para fazer, ou isso não é possível fazer porque vai prejudicar o seu livro, porque nem tudo que a gente sonha é possível de realizar, né? Mas a gente vai conversando e o escritor tem participação durante todo o processo do livro. Ele não entrega pra gente um manuscrito e recebe um livro surpresa na mão dele. Ele tem participação e ele acompanha e ele pode opinar durante todo o processo desse livro. Então, esse processo dentro da nossa editora leva numa média entre 3 a 4 meses, né? Isso. E além desse período, né, ser menor com uma editora independente, né, em uma editora tradicional, na maioria dos casos, ela lapida da forma como ela entende que esse livro vai se tornar vendável. Diferente de uma editora independente como a editora NPE, onde existe um trabalho a 4 mãos. O escritor ele participa de todo o processo de produção e editoração do livro. Né? Quando a gente fala de participar, é porque a nossa editora faz o trabalho de diagramação e encaminha para o escritor avaliar se está dentro do que ele imaginou. A nossa editora faz o trabalho de revisão e edição textual e marca um encontro online para explicar para o escritor os pontos o que foi feito de revisão, os pontos que não ficaram tão claros, e aí
sempre mantendo a autoralidade do escritor. Quando o desenho faz o desenho da capa, se apresenta de 2 a 3 versões, e aí o escritor ele vai lapidando e dizendo assim, olha, eu acho que ficou legal assim, mas eu gostei que acho que poderia faltou isso, faltou aquilo. Ou seja, além de o tempo ser de 90 a 120 dias, de 3 a 4 meses de entrega ser menor do que uma editora tradicional, o escritor participa e se sente pertencente durante todo o processo de editoração da obra até o caminho da publicação. E ainda em conjunto com isso, nós ainda auxiliamos e orientamos o escritor de como ele se posiciona e como ele faz a venda desse livro, pré-venda, como ele se prepara para o lançamento, né? Então, é um trabalho um pouco mais... Há um trabalho um pouco maior durante esse processo, mas o escritor chega no dia do lançamento do livro dele preparado, posicionado e pronto para vender o livro, garantindo um maior lucro para ele, né, Gisele? Exatamente. Quarta pergunta: como posso proteger meus direitos autorais antes de publicar? Então, no Brasil, a gente tem algumas possibilidades para registrar os direitos autorais do livro. Vamos deixar bem claro, não é a marca do escritor, porque é uma dúvida que já vieram me perguntar se a gente precisa registrar o livro no INPI. Não. Registro no INPI, geralmente é registro de marcas e patentes, tá? O registro do conteúdo do livro, ele é feito ou pela Biblioteca Nacional, no escritório de registros autorais, no escritório de direitos autorais, ou a gente também pode fazer através de alguns outros tipos de sistemas, dentro da Câmara Brasileira do Livro, tem uma plataforma que se chama Auctores também, que eles também fazem o registro do direito autoral. De que forma que é feito esse registro, para ficar mais claro para vocês? O documento é apresentado, né? Então entregue para eles mantêm uma cópia desse documento e mandam um certificado de que com a data, a hora e o momento em que aquela obra foi registrada. Com esse certificado, eles conseguem buscar a obra caso você precise acionar judicialmente alguém que tenha violado os seus direitos autorais. Então, eles conseguem, através daquele registro, buscar a sua obra e dizer assim, ó, não, nessa data, esta obra foi sim registrada como original e essa pessoa que veio posteriormente fazer uma publicação e dizer que essa obra era dela, ela está incorreta porque ela já havia sido registrada. É obrigatório o registro do direito autoral? Não é obrigatório, mas é uma proteção para o escritor. Então, a gente sempre, sim, recomenda que seja registrado esse direito autoral, porque o simples fato de você fazer a publicação já diz que aquele livro é seu. Né? Ele já pode servir como uma prova dentro da lei dos direitos autorais? Pode servir. Mas se você tiver o registro, é um comprovante a mais de que aquele original, de que aquela obra é realmente sua. Aqui eu vou abrir um parênteses. Na semana passada ou na semana retrasada, eu acho que a gente publicou um Reels aqui levantando uma pequena polêmica. Hoje, a lei brasileira, então estou falando de Brasil, a lei brasileira hoje não protege criação feita por inteligência artificial generativa. ChatGPT, Gemini, seja lá qual for a inteligência artificial que você use para gerar o texto e imagens. Então, texto e imagem gerado por inteligência artificial hoje no Brasil, não interessa quem enviou, quem criou o prompt, quem criou a pergunta. Hoje, esses textos, essas imagens não são protegidas por direitos autorais. Direitos autorais para esse conteúdo ainda não existe. Tá? Está em tramitação uma série de leis para determinar como é que isso vai ser protegido, porque apesar de ter sido uma inteligência artificial que criou, foi um ser humano que pediu, foi um ser humano que orientou, né? Mas como isso não é gerado pelo intelecto humano, hoje, esse tipo de conteúdo ele ainda não é protegido por direitos autorais, tá, pessoal? Para ficar bem claro, que às vezes você pode estar gerando o seu livro, pode estar usando inteligência artificial para gerar textos para o seu livro, e você pode estar perdendo a proteção de direitos autorais por conta do uso dessa inteligência artificial.
A gente é contra usar a inteligência artificial? Também não. Mas use como uma fonte, como mais uma fonte de inspiração. Da mesma forma que você se inspira por pessoas andando na rua, quando você está sentado tomando um café, quando você está olhando alguma outra coisa ou leu alguma outra coisa que serviu de inspiração. Use como inspiração, mas mantenha a sua característica, a sua escrita. Aproveite o serviço de revisão e edição textual para lapidar o seu texto. É para isso que a gente está aqui, para isso que as editoras estão aqui e ofertam esse serviço. Você não precisa lapidar o seu texto com uma inteligência artificial e perder a proteção do seu texto, ok? Esse daí é um tema para uma live que a gente pode trazer, né? Questão de edição textual versus propriedade intelectual, né? Porque é muito importante e vale ressaltar aqui que o direito autoral ele está diretamente ligado à propriedade intelectual. E a propriedade intelectual ela vem de quem? Do intelecto. O intelecto vem do quê? Da inteligência humana. Quando você utiliza a inteligência artificial, você está usando uma inteligência que gera textos a partir de outros textos. É por isso que nós recomendamos aos nossos escritores para que utilizem a inteligência artificial somente para inspiração e criação de ideias. No entanto, toda a parte escrita, toda a parte de desenvolvimento do seu livro precisa ser feito através de propriedade intelectual ou inteligência intelectual que venham da sua mente. Aí você tem a proteção dos direitos autorais. E aí você tinha comentado que existem plataformas como a Autoris que faz essa proteção dos seus direitos autorais, né? E o mais importante, não somente essa plataforma, como tantas outras plataformas, você tem que avaliar, porque a maioria dessas plataformas digitais, elas garantem os direitos autorais em mais de 170 países, ou seja, ao redor do mundo inteiro, salvo raras exceções de livros, de países, mas a grande maioria dos países no mundo tem essa proteção dos direitos autorais através dessas plataformas. A última pergunta de hoje, Gisele, é possível ganhar a vida como escritor? Pessoal, é possível, né? É um sonho possível garantir viver de escrita, né? Você poder viver de escrita. Mas isso depende muito de você, né? Depende muito de você em que sentido? Depende de você estar ofertando o seu livro, falando que o seu livro existe, se posicionando como escritor e dono deste livro, falando sobre ele. Por quê? O livro por si só, dentro de uma prateleira, se ninguém fala dele, ele vai estar lá juntando poeira na prateleira. O livro dentro da Amazon, lá no meio de um catálogo com mais um monte de livros, se ninguém fala dele, ele é só mais um livro, né? Com essa questão do advento, da facilidade de você poder publicar livros, principalmente os livros digitais dentro da Amazon, se você não fala, se você não divulga o seu livro, se você não conta para as pessoas que o seu livro existe, que você é escritor, o seu livro ele vai ser só mais um. Então, você tem que fazer com que o seu livro não seja só mais um. Se o seu livro não for só mais um livro dentro de uma estante ou dentro de uma prateleira digital, e as pessoas ouvirem, você fazer barulho falando do seu livro, você fazer lives falando do seu livro, você levar o seu livro e aonde você for, você falar, não, eu sou escritor, e tem que bater no peito e dizer com orgulho, eu sou escritor, eu tenho uma obra literária, eu fiz um livro já, estou escrevendo meu segundo livro, colocar lá na sua rede, usar a sua rede social ao seu favor, eu estou escrevendo um livro, já sou autor de tantos livros, ter lá na sua rede social escrita, escritor, um destaque nos stories com o seu livro, com tudo certinho. Se você não fizer isso, gente, milagre não cai do céu, né? Então, assim, você tem que chamar atenção para o seu livro. Se você fizer isso, possivelmente sim, você vai conseguir vender, porque daí então vem todo aquele boca a boca, que um vai ler, vai gostar, vai indicar para outro, vai indicar para outro, e as pessoas vão te procurar para poder comprar, para poder adquirir o seu livro. Seja ela por alguma plataforma via Amazon, via alguma livraria que você tiver parceria, que você tiver colocado alguma coisa desse tipo, ou diretamente com você, o que faz o seu lucro aumentar bastante na venda do seu livro. Então, é sim possível viver de livros, mas tem
todo esse esforço, né, de você dizer que o livro existe, de você deixar claro para o mundo que você é escritor e que os seus livros existem. Eu gosto de fazer analogia, né? Tem duas analogias que a gente pode fazer nessa jornada de você se tornar escritor, né? Porque você já se torna escritor quando você tem o manuscrito pronto e encaminha para uma editora ou faz a autopublicação. Só que depois que você passa por esse processo de publicação e lançamento, você precisa continuar ofertando o seu livro. É como a lei da semeadura, que você planta, cultiva, cuida, vai lá, capina, limpa as ervas daninhas que tem ao redor da plantação, e aí tem um tempo de essa planta crescer para ela gerar frutos. Então, esse caminho da jornada do escritor, para que você possa fazer com que seu livro se torne vendável, precisa passar por esse processo de semeadura. Você escreve, você edita, você publica, você cuida, oferta, 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 faz barulho, como a Gisele falou aqui nas redes sociais, fala com outras pessoas, participa de comunidades de escritores, networking, comece a falar do seu livro, que em algum momento ele vai reverberizar, e as pessoas que não te conhecem, se esse livro fizer sentido e tiver conectado com o propósito de vida dessas outras pessoas, o seu livro ele se torna vendável e você sim consegue ganhar a vida como escritor. Eu gosto também de falar de que o livro ele é uma ferramenta para gerar autoridade no propósito de vida que você tem. Se você é um palestrante, se você é um mentor, se você trabalha com culinária, se você é professor, o que acontece com esse livro? Quando você chega em algum lugar para fazer uma palestra, uma entrevista, quando você se apresenta publicamente, a palavra escritor, se você diz assim, hoje estamos aqui com a Gisele, palestrante e escritora do livro tal, gera muito mais conexão com as pessoas, gera muito mais autoridade com o público do que somente palestrante. Então, é possível sim ganhar a vida como escritor, desde que você faça também a outra analogia, que é o trabalho de formiguinha. Ora as bolas, as formigas se preparam durante toda a primavera e o verão carregando e estocando mantimentos para que elas possam passar pelo inverno frio, pelo frio do inverno. Então, a natureza é sábia se você utilizar esses conceitos da lei da semeadura e do trabalho da formiguinha, tenha certeza, você vai sim ganhar a vida como escritor e, muito mais do que isso, gerar uma autoridade que muitos buscam tentando convencer no dia a dia nas redes sociais ou convencer pessoas no dia a dia de que você tem autoridade no nicho ou no propósito da sua vida. Gisele, estamos encerrando aqui essa jornada do escritor, né? Essa foi a última sessão de perguntas e respostas dessas 10 semanas da jornada do escritor. Nas próximas semanas a gente vai estar trazendo outros conteúdos, mas eu gostaria de falar aqui para a minha audiência, para a nossa audiência, melhor dizendo, de que durante toda essa jornada que a gente esteve aqui, nas últimas 10 semanas, no meio dela a gente entendeu que esses conteúdos que a gente está entregando aqui, gratuitos, tem muita riqueza, tem muita informação que, se você utilizar com sabedoria, você se torna escritor da sua própria história, mas a gente entende também que precisa de algo a mais. Daí esse algo a mais seria o que, Gisele? Você pode falar aqui para a nossa audiência o que a gente pensou e projetou para o próximo ciclo da nossa editora? Então, pessoal, a gente veio trazendo ao longo do tempo essas lives, a live lá no YouTube, live aqui essas perguntas e respostas aqui no Instagram, e a gente decidiu, então, que a gente vai abrir um dia especial para conseguir tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, e a gente vai apresentar um outro conteúdo daí de uma forma um pouco mais próxima de vocês. O que a gente vai fazer? Dia 2 de outubro, a gente vai fazer um workshop de escrita para você que quer entender um pouco mais de perto, entender com um pouco mais de riqueza de detalhes o processo para você sair de uma folha em branco até você ter a sua publicação. Então a gente vai conversar com vocês em uma sala fechada
do Google Meet para os primeiros inscritos, né? Os primeiros. A gente está vendo, tá avaliando quantos inscritos que a gente vai deixar entrar dentro da sala, que essas pessoas vão poder participar mais de forma mais próxima e fazer perguntas mais próximos da gente. Se passar desse limite, nós vamos também transmitir isso dentro do YouTube para que ninguém fique de fora, então ninguém vai ficar de fora. Vocês podem ficar tranquilo. Os primeiros inscritos vão estar com a gente dentro da sala do Google Meet, então no mais tardar no comecinho da próxima semana a gente vai estar liberando o link para vocês poderem se inscrever para poder participar desse workshop, que vai ser no valor de R$0. Então a gente vai fazer esse workshop de forma gratuita para vocês, para que vocês possam, sim, entender qual é o caminho para vocês se tornarem escritores da sua própria história. Então vai ser um workshop de escrita bem bacana, para que a gente vai falar, vai dar dicas de como escrever, vai falar para vocês qual é o caminho que vocês têm que percorrer, que vocês devem percorrer para conseguir chegar da página em branco até a sua publicação, e vamos trazer também algumas surpresas dentro desse workshop que só quem estiver presente, quem estiver lá dentro, vai conseguir saber o que vai acontecer. Então, já fica desde agora o convite, continue acompanhando as nossas redes sociais para você ser um dos primeiros a ficar sabendo o momento que vai abrir essas vagas para você participar desse workshop. E se eu fosse você, tivesse uma história que não quer deixar mais guardada na gaveta e quer mostrar para o mundo, não perderia a chance de participar desse workshop. Muito bom, né? Se o nosso propósito é democratizar a escrita e facilitar o acesso de livros físicos, por que não fazer um dia especial, né? Esse projeto nosso de tornar você ainda em 2025 escritor da sua própria história. Então, por que não fazer uma noite, um dia, para que as pessoas tenham mais proximidade com a gente, tirem as dúvidas com a gente através de um workshop, um evento fechado, como muito bem colocado pela Gisele, vai ser uma quantidade limitada. Então, acompanhem as nossas redes sociais, porque nos próximos dias nós vamos estar liberando a página de onde você vai se cadastrar e participar gratuitamente desse evento. E, claro, dentro desse evento nós vamos estar trazendo novidades para você, para que você não tenha mais desculpas e se torne escritor da sua própria história ainda em 2025. Gisele, eu queria te agradecer a audiência que esteve aqui com a gente nessas últimas semanas, a você que está assistindo ao vivo essa live, a você que vai assistir essa live gravada. Não deixe de nos acompanhar. Se esse conteúdo fez... se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, curta, comente esse conteúdo. Se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe o nosso perfil, porque nas próximas semanas nós vamos estar aí fazendo um novo projeto da nossa editora, inclusive repaginando o nosso site para que você entenda melhor qual é o nosso propósito dentro do mundo literário. Um grande abraço e um excelente final de semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.